Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, quem está chegando na nossa live, só um minutinho que eu vou ver aqui o YouTube também se está funcionando. Boa noite pessoal. A live de hoje, como muitos puderam ver aí através do nosso Instagram, vai ser sobre orçamento paramétrico. Então vamos falar sobre orçamento paramétrico na live de hoje, que é um dos tipos de orçamento dentro da engenharia civil. É um tipo de orçamento muito utilizado, então nós vamos falar especificamente dele. Então vou esperar só uns minutinhos para a galera ir sendo avisada, tanto no Instagram quanto no YouTube. Me dê um alô se tá tudo ok aí com o áudio, com o vídeo, se vocês estão me escutando bem, me vendo bem. Pessoal, pega papel, caneta, aproveita e toma uma água, que a live de hoje é um assunto bem interessante. Vamos falar sobre orçamento paramétrico. Você já acompanha o canal, a nossa página do Instagram e do YouTube. Você já viu falando sobre orçamento paramétrico, você já viu vídeos no YouTube falando sobre orçamento paramétrico. Na live de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre orçamento paramétrico. Vou dar algumas dicas, explicar o que é, para quem ainda não viu, quem não conhece esse tipo de orçamento. Então nós vamos falar sobre esse que é um tipo muito utilizado na construção civil e é um tipo de orçamento muito interessante, pois ele te permite ter uma ideia de quanto você vai gastar para construir uma edificação, um empreendimento, tendo como informações apenas dados básicos como o metro quadrado da residência ou desse empreendimento que você quer fazer. Então certamente, pessoal, você, assim como eu, já ouviu muitas vezes aquela velha pergunta: quanto que custa para construir uma casa? E muitas vezes você não sabia responder, não tem ferramentas para responder esse tipo de pergunta de maneira precisa, de maneira assertiva. E o orçamento paramétrico, ele te auxilia exatamente nisso, pois ele é uma ferramenta extremamente precisa. É claro, estamos falando de estimativa de custo, então ele é preciso para uma estimativa, mas ele é preciso, ele te dá uma noção bem real daquilo que você vai gastar para fazer um empreendimento. Então esse é um método bem legal de orçamento dentro da engenharia civil, e na live de hoje vamos falar um pouco mais sobre ele, explicar vantagens, desvantagens, quando que é utilizado, o que é. Vamos bater um papo legal hoje sobre isso, então fique comigo até o final dessa live. Hoje a live não vai ser muito extensa, vai ser uma live um pouco mais curta, mas vai ser um conteúdo extremamente importante, um conteúdo que vai agregar muito, principalmente para você que tem curiosidade de saber como orçar uma construção, quanto custa o metro quadrado de uma construção, quanto custa para construir uma casa, tendo como informação apenas a metragem quadrada. Então nós vamos falar sobre esse método, que é um método do orçamento paramétrico. Bom pessoal, então vamos lá. Se vocês assistiram às lives anteriores a essa, vocês me viram falando sobre os 4 tipos de orçamento dentro da engenharia civil. Então, recapitulando, para quem não assistiu essa live, depois assista. Ela está salva no nosso Instagram e também está no YouTube. Mas no YouTube ela está um pouco ruim. A ferramenta que eu utilizei aqui, o programa que eu utilizei para gravar, acabou dando umas travadas, o áudio não está muito bom. Então eu sugiro que quem for assistir pelo YouTube, que acesse o nosso Instagram e assista pelo Instagram, pois a qualidade dessa live está um pouco melhor no Instagram. Mas essa live de hoje está sendo transmitida ao vivo pro Instagram e pro YouTube. Então fica comigo aqui e assista até o fim, porque nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é orçamento paramétrico. Então, como eu falei na live anterior, onde eu falei os 4 tipos de orçamento, nós temos o orçamento paramétrico, o orçamento preliminar, o orçamento por etapa de obra
e o orçamento analítico. Esses são os 4 tipos de orçamento de obras dentro da construção civil. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre o orçamento paramétrico. Então, se você quer saber sobre esses outros 3, assista essa nossa live que a gente fez há 2 semanas atrás, se eu não me engano, e veja todos os tipos de orçamento, mas hoje o foco é o orçamento paramétrico. Bom, pessoal, e o que é o orçamento paramétrico? Ele é um método de orçamento, um método estimativo. Então ele é um método que te permite ter uma noção de quanto gastaria para construir um empreendimento. E para isso ele precisa de poucas informações. Ele precisa saber basicamente do que vai se tratar, o que é aquele tipo de empreendimento. Um exemplo, se vai ser uma casa térrea com 2 quartos, se é uma casa térrea com 3 quartos, se é um prédio de 8 pavimentos, se é um prédio de 10 pavimentos, 20 pavimentos. Você precisa saber o tipo de empreendimento que é. Por quê? Esse método ele te permite orçar de maneira mais simples quanto que vai custar e ter uma assertividade muito próxima do real. Então esse é um método, você tem poucas informações para executar o orçamento através desse método, mas você consegue ter uma precisão muito grande. Então você precisa saber o tipo de empreendimento e saber o tamanho desse empreendimento. Basicamente saber quantos metros quadrados vai ter esse empreendimento. Dando aqui um exemplo, você vai construir uma casa de 2 quartos, médio padrão, e essa casa vai ter 100 metros quadrados. Então, com esse tipo de informação, você consegue, através desse método, orçar quanto que vai custar a execução dessa sua casa. Você consegue estimar o quanto que você vai gastar com material, mão de obra, equipamentos, através desse método. É um método muito simples. Nós vamos falar aqui sobre esse método, vou dar algumas dicas, mas depois nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube onde eu te ensino passo a passo como calcular usando esse método. Então fica comigo na live de hoje, fica até o fim, mas depois que acabar a live, vá até a nossa página no YouTube. Você que já está nos assistindo pelo YouTube, é só ir até a nossa página. E você que está no Instagram, o link está na nossa bio. E acabando a live eu vou colocar um stories com o link do vídeo. Então é só arrastar para cima no stories que você já vai direto para esse vídeo onde eu te ensino passo a passo como calcular um orçamento de uma casa como essa que eu acabei de citar. Tendo apenas esse tipo de informação, eu te ensino passo a passo como usar esse método. Mas a live de hoje é para eu falar um pouco mais o que é esse método, poder bater um papo, caso surja alguma dúvida. Eu estou aqui no computador com os comentários do YouTube ativados e estou aqui através do Instagram, também comente. Caso você queira saber alguma coisa, tenha alguma dúvida que eu vou respondendo. A ideia é tirar as dúvidas de vocês para que vocês aprendam, conheçam mais esse método, aprendam e executem de forma correta, pois é um método simples, mas é um método que exige conhecimento e que muita gente faz errado no mercado. Muita gente não utiliza por desconhecer e muita gente utiliza errado por não saber o método certo de se utilizar esse tipo de orçamento. Então vamos voltar para não fugir muito do foco. O orçamento paramétrico ele é um método para se estimar o custo de uma construção. Então você consegue, através de sabendo o que é o empreendimento e sabendo o seu tamanho, a metragem quadrada, você consegue orçar quanto que vai custar materiais, equipamentos, mão de obra. Você consegue chegar e ter um orçamento muito preciso. Então, o orçamento paramétrico, pessoal, ele é muito conhecido através de estudos preliminares. Quando você está falando de estudo preliminar de um projeto, você está falando também de orçamento paramétrico. Por quê? Quando você quer ver se o empreendimento vai ser viável ou não, você faz esse estudo de viabilidade.
Então, nós temos um vídeo também no YouTube falando sobre estudo de viabilidade. Eu dou um panorama melhor do que é estudo de viabilidade, assista esse vídeo também. Mas o estudo de viabilidade basicamente é um documento que vai constar todas as informações desse projeto, desse empreendimento que você pretende executar. E lá vai exatamente dizer o tipo de empreendimento que é, quantos metros quadrados são. E através desse estudo de viabilidade você acaba utilizando o orçamento paramétrico para orçar quanto que vai custar a execução daquele empreendimento. Aí você consegue tomar uma atitude, você consegue tomar uma decisão. Você, eu estou dizendo, o investidor, né, a sua empresa, ou você, caso queira fazer esse empreendimento para você, ou o seu cliente, caso você esteja fazendo isso para algum cliente, o seu cliente consegue tomar a decisão se esse empreendimento vai ser viável ou não. Se ele investe esse dinheiro nesse projeto, nesse empreendimento, ou se ele pode tomar uma outra atitude, investir em alguma outra coisa. Então o estudo preliminar, ele basicamente faz um estudo de quanto que ele vai gastar com aquele empreendimento e quanto que ele vai vender. Então o custo desse empreendimento para ser executado e o preço de venda desse empreendimento para ver por quanto você consegue vender. Então no caso de um edifício, para a gente dar um exemplo, você consegue, é um prédio de 10 andares, 4 apartamentos por andares, 40 apartamentos, um exemplo. Então você consegue ter o custo, através desse método, desse orçamento paramétrico, você consegue saber o custo desse empreendimento. E aí vamos dar um exemplo que o custo é 1 milhão. É bem hipotético aqui, só para a gente entender o conceito, pessoal. Então o custo para fazer esse prédio com 40 unidades é 1 milhão. E aí você já consegue, através desse estudo de viabilidade, ver o seu preço de venda. Aí você fala, pô, eu vou vender por 100 mil cada unidade. Então eu tenho 40 unidades, eu vou vender por 4 milhões. Então você teve um custo de 1 milhão para executar esse empreendimento. E você vendendo todas as unidades, você vai ter uma receita de 4 milhões, um faturamento de 4 milhões. Então 4 milhões você tira imposto, você tira o seu custo, tira todos os outros custos, tributos, enfim, tudo que tiver relacionado, e você vai chegar no seu lucro. E você vai ver que teve um lucro X com esse empreendimento. Então você, no estudo de viabilidade, você já prevê o lucro que você vai ter com aquele empreendimento. E aí que você toma a decisão se vai ser viável ou não executar aquele tipo de empreendimento. Então, pessoal, não é assim, você põe o preço... Ah, eu tenho o custo, é só eu ajustar o meu lucro que eu vou ter o preço de venda, mas não é tão simples assim, porque um apartamento, dando um exemplo, um apartamento ele tem um valor de mercado. Aí se esse apartamento no mercado custa 80 mil e você está planejando vender por 100, você vai ter dificuldade em vender esse apartamento porque ele está com um preço acima do mercado. Então não é que você põe o preço que você quer, você faz o estudo baseando-se no preço de mercado. Então se o preço de mercado é 80 mil, você sabe que você vai ter que vender esse seu empreendimento ali naquela faixa de 80 mil ou você vai ter dificuldade para vender. Então por isso que o estudo de viabilidade ele é importante, porque ele alia o custo que você vai ter com o empreendimento com o seu preço de venda, baseando-se nos preços de mercado. E aí você consegue ver se você vai ter realmente aquele lucro que você gostaria de ter com aquele empreendimento e se esse empreendimento é viável ou não. Então perceba que o estudo de viabilidade é muito importante e ele é feito no começo. Você não começa a construir o prédio para depois fazer o estudo de viabilidade, porque pensa, você está no meio do prédio e você descobre que mesmo você vendendo todas as unidades você vai ter um prejuízo. Pensa você descobrir isso quando você está no meio da sua construção. Ferrou, pessoal. Então por isso que o estudo de viabilidade ele é feito logo no começo, antes de você mobilizar a obra. Ele é feito no começo para ver se vai ser viável ou não. É essa a função dele. Então caso não seja viável aquele empreendimento naquele local, você descarta e pensa num outro empreendimento. Então a função do estudo de viabilidade é essa.
e ele utiliza o orçamento paramétrico para chegar nesse valor, nesse custo de execução desse empreendimento. E o orçamento paramétrico, pessoal, um método muito conhecido é o método do CUB. O que é o CUB? CUB é o custo unitário básico da construção civil. E o que é esse CUB? Esse CUB ele é um índice, então ele é um índice que vai dizer o custo médio, ele vai ter um valor médio por metro quadrado de determinados tipos de empreendimento. Então, ele tem vários tipos de empreendimento, como eu falei no começo da live, ele vai ter casa térrea com 2 quartos, padrão médio, casa térrea com 2 quartos, padrão baixo, padrão alto, casa térrea com 3 quartos, prédio com 8 pavimentos, prédio com 20 pavimentos, galpão industrial. Ele vai ter vários tipos de empreendimento nesse índice. E aí você, vendo o seu empreendimento, qual dos itens desse índice que mais se adequa àquele seu empreendimento. Então, se é uma casa de uma casa de pavimento térreo com 2 quartos, padrão médio, você vai lá no índice do CUB, aí você vai achar lá casa térrea com 2 quartos, padrão médio. É próximo daquilo que você vai executar, daquele seu empreendimento. Então você vai pegar aquele índice daquele tipo de empreendimento para poder elaborar o seu orçamento. Então o CUB ele é um índice e ele tem um valor médio. Ele pega várias obras similares. Então ele vai pegar várias casas térreas com 2 quartos, padrão médio, e casas de 100, de 50, de 1000 metros quadrados. Um exemplo, estou sendo exagerado, mas só para dizer que é uma média. Então ele vai pegar desde uma pequena até uma grande, mas sempre naquele padrão de uma casa térrea com 2 quartos num padrão médio. Então ele vai pegar vários empreendimentos dentro daquele padrão e fazer uma média do custo para executar aquele empreendimento. E aí você tendo um custo médio, por isso que eu falei que era importante você ter a metragem quadrada desse seu empreendimento, porque aí você consegue, com esse valor que esse índice vai te dar, adequar ao seu empreendimento e ver o quanto que esse seu empreendimento ele vai custar, ver quanto que vai sair executar esse seu empreendimento. Então, pessoal, o CUB ele foi criado através da Lei Federal 4.591, o artigo 54, que obriga os sindicatos da construção, o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção, essa lei federal obriga o Sinduscon de cada estado a atualizar esse índice do CUB mensalmente. Então, você vai procurar, se a sua obra é em São Paulo, você vai pegar o índice de São Paulo. Se a sua obra é no Rio de Janeiro, você vai pegar o índice do Rio de Janeiro. Se a sua obra é na Bahia, você vai pegar o índice do CUB da Bahia. Então, mesmo sendo uma casa térrea com 2 quartos, padrão médio, você vai ter valores diferentes, porque o sindicato de São Paulo ele vai ter um número, o sindicato do Rio de Janeiro vai ter um outro número, o sindicato da Bahia vai ter um outro número. Porque o sindicato de cada estado ele vai atualizar esse índice mensalmente de acordo respectivo ao seu estado. Então, o Sinduscon de cada estado vai atualizar esse índice mensalmente e eles são obrigados, através dessa lei federal, a atualizar mensalmente. Então, você precisa saber disso, que ele é atualizado mensalmente, que ele é por estado. Então, hoje essa live está sendo gravada em dezembro. Então você vai ter, se você entrar hoje no Sinduscon do estado ao qual você pertence, ou o estado que você vai fazer o empreendimento, porque eu estou em São Paulo, mas de repente esse empreendimento que eu estou fazendo o estudo é na Bahia. Então eu não vou pegar o índice do CUB de São Paulo, eu vou pegar o índice da Bahia, pois o empreendimento vai ser na Bahia. Então você vai utilizar o índice do estado ao qual você vai executar o empreendimento.
Então, nesse exemplo, se o empreendimento é na Bahia, independente de eu estar em São Paulo ou qualquer outro estado, eu vou utilizar o índice da Bahia, porque esse empreendimento vai ser lá. Então hoje, dezembro, que é a data dessa live, se você entrar no Sinduscom da Bahia, ou Sinduscom de qualquer estado, você vai encontrar esse índice relativo ao mês anterior. Então você vai achar o índice de novembro e os índices que ficou para trás dos meses anteriores. Então vão ser valores diferentes, pois mensalmente ele é atualizado e ele é atualizado por estado. Isso é uma obrigação do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil. Ela é obrigada, através da Lei 4.591, a atualizar esses números. Então, pessoal, se você quer construir esse empreendimento do exemplo, vamos usar esse exemplo até o final. Uma casa-terra com 2 quartos, num padrão médio. Na Bahia, vamos usar o exemplo da Bahia também. E hoje, dezembro, você vai entrar no Sinduscom, no site do Sinduscom, e você vai ver o índice desse tipo de empreendimento referente ao mês de novembro. E aí você vai ter um valor lá por metro quadrado. Vamos dar um exemplo aqui. R$1.000 o metro quadrado. Não é esse valor, pessoal. Eu não conferi o valor para trazer aqui na live. É só hipotético. Então sugiro que vocês deem uma olhada no Sinduscom e vejam o valor correto. Mas só para a gente fazer umas contas aqui de cabeça daqui a pouco, vamos supor que é R$1.000 o metro quadrado. E aí o que muita gente faz, pessoal, é intuitivo. A pessoa pegar e fazer o seguinte: R$1.000 o Sinduscom, o CUB, o índice do CUB que eu vi lá no Sinduscom, tá falando que é R$1.000 o metro quadrado. O meu empreendimento vai ter 100 metros quadrados. Então 100 metros quadrados vezes R$1.000 por metro quadrado. Então esse empreendimento vai custar 100 mil. Quem pensou isso, se você não assistiu o meu vídeo te ensinando a calcular passo a passo no YouTube, você vai cometer um erro. Mas não se preocupa, assim, se preocupe, pois é um erro e é grave isso. Você não vai ter o resultado esperado. Mas não se preocupe no sentido de você não é o único a pensar isso. Muita gente comete esse erro, pessoal. Muito profissional desconhece a maneira correta e comete esse erro. Porque intuitivamente você tem um preço por metro quadrado, você pega a metragem quadrada do seu empreendimento, multiplica e acha que esse é o valor, é o seu custo. Só que o CUB ele tem um método de cálculo diferente. Porque ele é uma estimativa, mas como eu falei no começo da live, ele é uma estimativa muito precisa. Muito precisa. Para vocês terem noção, a diferença, por ser um método estimativo, ele não vai ser um valor exato quando você for executar. Ele vai ter uma margem de erro, pois ele é um estudo preliminar. Você não tem os projetos estruturais, você não tem nada. Nenhum projeto, você não tem muita informação do seu empreendimento. Então, ele não consegue orçar de maneira tão precisa, não consegue dar o valor que você vai de fato gastar com o empreendimento, porque você não tem inúmeras informações que são extremamente relevantes para você conseguir orçar esse empreendimento. Se você quer esse tipo de orçamento, aí você precisa utilizar um outro tipo de orçamento, que é o orçamento analítico, que eu já falei aqui na live de 2 semanas atrás, se eu não me engano. Aí o orçamento analítico, sim, você consegue ter um número cravado, exato. Só que para isso você precisa de memorial descritivo, estudo de viabilidade, todos os projetos. Você precisa ter todas as informações desse empreendimento e dedicar muita energia para poder conseguir fazer o orçamento preciso. Eu já fiz lives aqui no canal sobre checklist, enfim, aí vai ter que usar várias ferramentas para você ter um orçamento preciso e saber cravado ali quanto que você vai gastar. Mas se o caso é fazer um estudo de viabilidade, é ter uma ideia de quanto você vai gastar, você utiliza o método que nós estamos falando hoje, que é o orçamento paramétrico, e ele te dá um valor para esse empreendimento. E ele é preciso também, para vocês terem uma ideia. Utilizando o orçamento paramétrico de maneira correta
e você executando o orçamento analítico lá na frente, quando já virou um empreendimento, você vai fazer, você tem todos os projetos, todas as informações necessárias para aquele empreendimento e você vai orçar exatamente tudo que você vai gastar, que você vai executar naquele empreendimento. Então, esse orçamento analítico e o estudo preliminar, esse orçamento paramétrico, estudos apontam que a diferença entre eles fica na casa de 10 a 20%. Então é bastante, 20% é muita coisa. Se você está falando de 1 milhão, 20% são 200 mil, é bem significativo. Mas por ser um método estimativo, você ter essa margem de erro aí de 10, 20% é aceitável porque você não tem todas as informações daquele empreendimento. Então pode ser que o valor bata certinho, pode ser que o valor usando o orçamento paramétrico fique um pouco mais caro do que de fato vai ser, um pouco mais barato do que de fato vai ser, mas ele te dá uma precisão grande de acordo com a quantidade de informações que você tem desse empreendimento. Porque se tratando de um estudo de viabilidade, você não tem praticamente nenhuma informação sobre o empreendimento. Então você já ter um número muito próximo do real é uma coisa muito boa, é um método muito bom, muito eficiente, pois você consegue ter uma previsibilidade de quanto você vai gastar logo no começo e de repente já vê que não vai valer a pena já partir para outro negócio, para outro empreendimento e não gastar energia numa coisa que não vai para frente, que não vai ter o resultado que você gostaria. Então é um orçamento, é um tipo de orçamento, o orçamento paramétrico preciso, muito preciso para a quantidade de informações que você tem quando você vai utilizá-lo. Então dá uma diferença aí de 10 a 20% com o orçamento analítico. Isso estudos apontam essa diferença, mas é um método muito preciso, exatamente como eu disse, pelo tanto de informação que você tem, que é quase nenhuma. E agora vamos lá, só para não fugir do tema de hoje. Intuitivamente, sua casa é 100 metros quadrados e o custo que o Cubi falou é R$1.000, um exemplo. Então você multiplica 100 por 1.000 e você chega que o custo dessa obra é R$100.000. Isso, intuitivamente, as pessoas pensam, mas eu falei que estava errado e que muitos profissionais cometem esse erro. Por quê? O Cubi, pessoal, ele é uma estimativa, mas ele tem que ponderar as coisas para você ter uma coisa bem próxima do real. Então ele leva em consideração alguns critérios para poder equalizar e ser preciso, ser esse método preciso. Então ele não leva em consideração a área dessa forma, é 100 metros quadrados, então você pega os 100 metros quadrados e multiplica. Não, porque ele não leva em consideração a área do empreendimento propriamente dito. Ele leva em consideração o que chamamos de área equivalente. O que é essa área equivalente? É uma área corrigida de acordo com o ambiente e que vai estar essa área. Um exemplo. Nessa casa com 2 dormitórios padrão médio, uma casa térrea, você vai ter um corredor, você vai ter uma garagem, você vai ter a casa propriamente dita. Então, essa área equivalente, ela leva em consideração os ambientes. Então, se é a casa, ele pega essa área da casa e multiplica por um índice, por um coeficiente. Então, vamos supor aqui que a área da casa 50 metros quadrados e o coeficiente é 2. Não é esses os coeficientes. Depois assista o vídeo no canal do YouTube que você vai ver os coeficientes certinhos e eu te explicando melhor isso. Mas vamos supor que é 50 metros quadrados e que o coeficiente é 2 por ser a casa, o ambiente casa. Então você vai pegar os 50 metros quadrados, multiplicar por esse coeficiente que é 2 e só a casa vai valer 100 metros quadrados. Isso vai ser a área equivalente referente à casa propriamente dito. Aí vamos dizer que a garagem tem 40 metros quadrados. Então 50 da casa, 40 da garagem, consequentemente o corredor que eu falei vai ter 10 metros quadrados.
mas vamos pegar a garagem, 40 metros quadrados. E aí você vai olhar o coeficiente para essa área, garagem, desse tipo de empreendimento que você vai fazer, e vamos supor que o coeficiente é meio, é 0,5. Então você vai pegar os 40 metros quadrados, vai multiplicar por 0,5 e você vai chegar em 20 metros quadrados. E aí vamos supor que o corredor, que é 10 metros quadrados, que é a área que ficou faltando, a área em planta, o coeficiente do corredor é 1. Então são 10 metros quadrados multiplicado por 1, então vão ser 10 metros quadrados. Essas são as áreas equivalentes. Então você vai ter 100 metros quadrados de área equivalente da casa, 20 metros quadrados de área equivalente da garagem e 10 metros quadrados de área equivalente do seu corredor. Então veja bem, você vai ter 130 metros quadrados. Isso que eu estou dando de exemplo, esses números, pessoal, é só para ilustrar que como que o Cube trabalha. Esses coeficientes são outros, então assista depois o vídeo que você vai ver exatamente quais são os coeficientes. Mas, intuitivamente, pegaríamos esses 100 metros quadrados e multiplicaríamos pelos R$1.000, que é o valor que o Cube está dando. Só que, fazendo essa adequação de área equivalente, que é o que o Cube trabalha, nós chegamos numa área equivalente de 130 metros quadrados. E aí, essa área equivalente que você vai multiplicar pelo índice que o Cube deu. Então, esses 130 metros quadrados de área equivalente que a gente chegou, que a gente vai multiplicar pelos R$1.000 e vai chegar em R$130.000, utilizando esse exemplo. Então, olha a diferença entre você fazer intuitivamente, com a metragem quadrada em planta desse empreendimento, e você fazer da maneira correta utilizando essa área equivalente. Então muitos profissionais, por desconhecerem esse método, não saber aplicar de forma correta, acaba calculando de maneira errada. Então você precisa, o Cube ele trabalha com área equivalente e você precisa fazer essa equivalência de áreas para você conseguir utilizar esse índice. E aí, beleza, chegamos em 130 mil, nesse exemplo que eu dei. Aí, é 130 mil que vai custar um empreendimento? Não, porque o Cube, ele leva em consideração algumas coisas. Tem coisas que o Cube não leva em consideração. Um exemplo, o Cube não leva em consideração o projeto, o Cube não leva em consideração o preço do seu terreno, quanto você pagou no terreno, ele não leva em consideração. Ele não leva em consideração a sua fundação. Então o Cube ele te dá o custo básico, Cube, custo unitário básico da construção civil, ele te dá o custo básico para executar o empreendimento. Nisso está incluso materiais, mão de obra e equipamento, mas ele não tem todas as coisas. Um exemplo, a fundação está de fora do Cube. Nesse valor do Cube não inclui fundação. Por quê? A fundação, a galera que acompanha o canal, você sabe que fundação é muito relativo, porque você depende do tipo de terreno, você depende da utilização, se vai ser uma biblioteca no 10º andar, você vai ter uma estrutura gigantesca, porque a carga de uma biblioteca é uma carga gigantesca. Então você precisa ter uma estrutura mais parruda, de repente o seu solo é ruim naquele local, e aí você vai ter de ter uma fundação profunda, e aí essa fundação vai ter que ser, sei lá, N métodos, fundação é um tema à parte. Então, por ser muito específico, depender do tipo de solo, do tipo de carga que você vai ter, o tipo de que você vai ter dentro desse empreendimento, é uma coisa tão específica que o Cube não consegue levar em consideração. Se ele for tentar fazer botar uma média lá e colocar dentro do índice, vai dar erro e ele vai deixar de ser tão preciso. Então, fundação não está incluso no Cube. O seu lucro, o seu BDI, as suas despesas com administração, o seu engenheiro, que é uma despesa direta, ele não está incluso no custo do Cube. O Cube leva em consideração a mão de obra, o custo com a sua equipe de gestão dessa obra, que é um custo direto, não é um custo indireto, como muitas pessoas fazem.
é um custo direto à sua equipe de gestão, mas ele não está dentro do CUB. Então você precisa levar em consideração essa sua equipe de gestão, o que você vai gastar com projetos, o que você vai gastar com fundação e outras coisas que não estão inclusas dentro do CUB. Quer saber um pouco mais, um pouco melhor? Assista o nosso vídeo do YouTube que eu te explico melhor e eu vou mostrando passo a passo. Fica ainda mais claro porque eu vou mostrando na tela do computador como que se faz da maneira correta. Então assista lá depois que vai ficar ainda mais claro o conceito de orçamento paramétrico. Mas você precisa, depois que você chegou nesses 130 mil, você precisa incluir outros custos. Então você precisa estimar quanto que você vai gastar de projeto, quanto você vai gastar com a sua fundação, com a sua equipe de gestão. Aí você vai colocar o seu BDI, você vai colocar o seu lucro, os tributos que você vai pagar, quanto você vai pagar de nota. Aí você coloca também o seu BDI. Então, esses 130 mil, vamos supor que o terreno foi mais 100 mil. Então, você vai colocar, somar mais 100 mil, que é o custo do terreno. Então, já foi para 230 mil. Aí você teve mais 70 mil de projeto, de equipe de gestão. Então, já foi para 300 mil reais. E aí, vamos supor que o seu BDI é 10%. E aí 300 mil reais, 10% disso, 30 mil, 330 mil. Que o BDI ele é uma conta, uma multiplicação. Se você não entende o que é BDI, nós temos vídeo no canal do YouTube também falando sobre BDI. Então assista esse vídeo que aí eu dou um panorama melhor do que é o BDI. Mas aí você chega lá, 330 mil que você vai vender esse empreendimento. Então olha a diferença, todos esses números que eu estou citando aqui, pessoal, é tudo da minha cabeça agora, sim, não são os números reais. Você precisa ir lá no Sinduscom e ver o custo do seu estado referente àquele mês, para aquele tipo de empreendimento. E aí você vai chegar lá, vamos supor que é R$ 1.203,37. Aí você vai multiplicar esse número que o CUB está te dando pela sua área equivalente, e aí você vai adicionar a topografia, a sua equipe de gestão, sua nota fiscal, BDI, e aí você vai chegar no seu preço de venda real. Mas nesse exemplo que eu dei aqui com algumas contas de cabeça, olha a diferença desses 330 mil, que seria o custo desse empreendimento, com os 100 mil que intuitivamente muitos profissionais fazem, porque pega a área em planta do empreendimento, multiplica pelo número do CUB e acha que é aquilo o custo da obra. Infelizmente, por desconhecer, acaba fazendo errado e aí pensa você ter essa surpresa, você achar que vai gastar 100 mil e quando você está na metade da obra, você vê que você já gastou 80 ou já gastou 100 mil e não acabou a obra. Então é uma surpresa muito desagradável e vai doer principalmente no bolso de quem cometer esse erro. Então por isso que você precisa saber fazer, precisa saber como que se faz da maneira correta esse método, mas você consegue chegar nesse número e como eu falei, vai ter uma diferença ali de 10 a 20% segundo estudos com o seu orçamento analítico, mas ele já te dá um panorama, um norte se aquele empreendimento vai ser viável ou não. Esses são 4 tipos de orçamento que nós comentamos novamente no início da live. E esse é o primeiro orçamento, é o orçamento que você tem menos informações. Então, consequentemente, ele é o orçamento menos preciso. Ele é o primeiro orçamento que você vai fazer de um empreendimento, porque ele te permite fazer um orçamento com quase nenhuma informação, com pouquíssimas informações, mas exatamente devido a isso ele não é tão preciso. Os outros 3 métodos, 2 deles também são estimativas, mas já te dão uma precisão maior. E o 4º método, que é o orçamento analítico, te dá exatamente o quanto que você vai gastar com aquele empreendimento. Então, pessoal, acho que eu consegui explicar o que é o orçamento paramétrico. Para que serve? Então, ele serve para você fazer um estudo de viabilidade, ver se aquele empreendimento é viável ou não.
ele vai servir, ele traz informações de obras similares, então por isso que ele tem uma precisão, porque ele vai pegar valores reais, uma média de valor de obras similares àquela sua. Então ele é um método muito preciso e de certa forma ele já é um checklist depois para você fazer o seu orçamento analítico, pois ele já vai te dar quanto você vai gastar com o custo os custos básicos, né, material, mão de obra, equipamentos. Você já vai ter um valor ali, que é esses 130 mil que a gente fez aqui agora há pouco. Você já vai ter esse número, que é o número de materiais, mão de obra e equipamentos. Então você já, quando você for fazer o seu orçamento analítico, você já consegue ver se está dentro daquele custo. Aí você vai ter o custo do terreno, você vai conseguir orçar melhor a sua equipe de gestão, porque aí você vai ver que você precisa de repente de 2, 3, 10 engenheiros. E de repente você considerou um lá no seu estudo preliminar, no seu orçamento paramétrico. Então no estudo de viabilidade você considerou um, e depois pode ser que ao fazer o orçamento analítico você veja que são necessários 2 engenheiros. Então vai ter um custo diferente a sua equipe de gestão, mas você consegue já se basear, ver se está dentro daquilo e tomar medidas para poder encaixar aquele custo. De repente você consegue adaptar alguma coisa no seu projeto, mudar o seu projeto, fazer de uma forma um pouco diferente, e com isso trazer uma economia. Você consegue, enfim, utilizar um outro tipo de material, um outro tipo de tecnologia, que você vai ter uma mão de obra mais rápida, enfim. Consegue trabalhar esse orçamento para conseguir estar dentro desse custo previsto e de preferência abaixo, para que aumente o seu lucro e você tenha mais lucro com a execução desse empreendimento. Então você consegue analisar alternativas técnicas para viabilizar ainda mais esse empreendimento. Mas o orçamento paramétrico ele já te dá esse checklist do que você pode fazer, do que você deve fazer nesse seu orçamento, e você consegue comparar depois com os seus outros 2 tipos de orçamento, que são estimativas ou o orçamento analítico, que é o quarto método, é o quarto tipo de orçamento, que de fato tem um número preciso. Então, só para a gente falar aqui também, acho que ficou evidente, mas vale a pena a gente pontuar também algumas desvantagens do CUB, algumas desvantagens de se utilizar esse método. Uma delas, pessoal, é que as pessoas podem utilizar o índice errado. Isso acontece. Um exemplo, eu estou em São Paulo e eu vou fazer uma obra na Bahia. E de repente, por desconhecer, eu utilizo o índice de São Paulo. Só que o índice da Bahia ele é diferente, ele tem um número diferente, porque os materiais lá podem ser mais caros, podem ser mais baratos. A mão de obra, o sindicato lá pode ter um piso salarial acima, um piso salarial inferior. Então você tem custos diferentes em cada estado. Dentro de um estado você já tem custos diferentes. Em São Paulo é gigantesco. Então, dependendo do local de São Paulo que você está, vai ter um custo diferente. Mas esse método ele pega uma média. Então, ele te dá um valor médio. Pode ser que na Baixada Santista seja um valor, no centro de São Paulo seja outro valor. Mas o método traz um custo médio pro estado. Então, tem uma diferença já dentro do estado, uma diferença de valores, piorou em outros estados. E uma desvantagem é que muitos profissionais acabam comendo bola e considerando o índice do estado errado, porque é o estado da obra que você vai executar, não o estado que você se encontra, a não ser que seja o mesmo estado. Aí você vai utilizar. Mas se for em um estado diferente do qual você está, esse seu empreendimento, você deve consultar do estado ao qual o empreendimento vai ser feito. Então é o índice de lá que você deve pegar. E esse é uma desvantagem, pessoal, porque é um erro fácil de se cometer. Por desatenção, por falta de conhecimento, enfim, é um erro que muitos profissionais cometem, é um erro fácil de comer bola e cometer.
Então precisa ficar de olho, e eu trago como uma desvantagem exatamente disso. Outra desvantagem também está ligada a um erro muito comum, muito intuitivo, que é a questão da área em planta com a área equivalente. Muitos profissionais utilizam errado, intuitivamente. Seu empreendimento tem 100 metros, o custo do cube é R$1.000 o metro quadrado, você fala que esse empreendimento vai custar 100 mil, porque intuitivamente a gente faz essa conta. Só que o cube trabalha com área equivalente, então você precisa fazer a equivalência de áreas, você precisa ajustar essas áreas para poder utilizar esse método. Esse método depende desse ajuste. Para ele ser preciso, ter essa precisão que ele tem, ele precisa desse ajuste. Então você precisa executar esse ajuste, e isso eu trago como uma desvantagem do método, porque intuitivamente muitos profissionais cometem esse erro, e é fácil de cometer esse erro por desatenção, por desconhecimento. Então é uma desvantagem do método, porque muitos profissionais acabam comendo bola e fazendo de uma forma errada. E ele tem algumas limitações também em relação à fórmula, ele tem algumas limitações por não... É o custo unitário básico, só que ele não te dá a fundação, que analisando, fundação é uma coisa teoricamente básica. É impossível você fazer uma obra sem fundação, e é uma coisa que está fora do cube. Tem uma justificativa, a justificativa é porque é um item muito específico. Cada obra vai ter uma fundação diferente, você depende do solo dessa obra, você depende da carga que você vai ter com esse empreendimento, a finalidade, enfim. E aí você tem uma infinidade de metodologia de fundação. Você pode cravar uma estaca, você pode fazer uma estaca Franklin, você pode fazer N tipos de fundação, uma sapata isolada, um radier. Você tem N métodos e você depende muito da fundação, enfim, tá fora do cube. Então eu entendo isso como uma desvantagem, porque ele não te dá já o custo realmente básico. Alguns itens estão de fora, como o caso da fundação, que é um item muito importante. E muita gente comete o erro, esquece que no cube não tem fundação e não considera um valor. E aí o cube é preciso, o método do cube é preciso, muito preciso. Só que devido a esses itens que não estão inclusos nele, um exemplo, a fundação, você vai ter que estimar essa fundação. E aí esse estimar depende de você, depende do seu conhecimento técnico, da sua expertise, de obras anteriores que você fez, que eram parecidas, eram similares, e você gastou um valor X com fundação. Então essa sua estimativa pode e vai oscilar essa precisão do cube, porque você vai chegar num valor final utilizando esse método, considerando todos esses itens que estão de fora. Você vai estimar todos esses itens e vai chegar num valor final. Esse valor final tende a ser 10 a 20%. Tem essa margem de erro com o orçamento analítico. E muito dessa diferença, desses 10 a 20%, é principalmente os itens que estão fora do cube que você vai fazer a estimativa. E aí você pode estimar para mais, para menos, isso no final, que o que interessa é o valor final, acaba comprometendo a precisão. Então, quanto mais preciso você for nesses itens que não estão dentro do cube e colocá-los todos corretamente, não esquecer de nenhum, aí você vai ter um número muito próximo do real. Então é um método preciso, mas ele tem essas limitações, o que torna ele não tão preciso, pois não depende única e exclusivamente dele, mas depende de informações de quem está executando. E só para a gente concluir, pessoal, a live de hoje, eu vou recomendar que vocês leiam a norma 12721, que é uma norma que dá as diretrizes para você utilizar esse método do orçamento paramétrico, você utilizar o cube. Então leia essa norma 12721, para você entender ainda mais esse método
e fazê-lo de maneira adequada e assim ter mais resultado, ter um resultado mais preciso, mais expressivo. Assista no nosso canal, pessoal. Temos muitos vídeos no canal do YouTube. Aqui no Instagram nós fazemos só as lives. Então tá salvo, todas as lives estão sendo salvas no IGTV. As primeiras lives do canal deu problemas técnicos e não subiu para o YouTube, ou subiu, como eu falei, com áudio ruim, travando, com uma sombra no áudio, ficou com um eco por trás. Enfim, as primeiras lives infelizmente não ficaram tão boas no YouTube, mas estamos começando e aí eu estou utilizando outras ferramentas para trazer cada vez melhor um vídeo com qualidade cada vez melhor, um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então fica salvo todas as lives no IGTV, vai ficar salvo todas as lives também no YouTube. No YouTube toda semana nós temos vídeo novo, toda semana, toda terça-feira às 9 da manhã sai um vídeo novo sobre orçamento de obras. Então assista, acompanhe o nosso canal do YouTube, dá uma olhada lá nos nossos vídeos, nós temos muitos vídeos sobre vários assuntos de orçamento de obra. Então assista ao vídeo onde eu falo para calcular uma obra por metro quadrado. A thumbnail do vídeo é uma thumbnail verde, então vocês vão identificar facilmente. E lá eu te ensino como calcular uma obra por metro quadrado utilizando o Cube. Te mostro passo a passo na tela do meu computador como que se faz da maneira correta essa área equivalente, o site que você pode consultar. O site do Sinduscom, tem um outro site que compila o Sinduscom de vários estados, então você pode consultar lá também, que acaba se tornando mais fácil. Eu te mostro o site que você vai encontrar esses dados, como encontrar esses dados, os tipos de empreendimento que tem, para você ver qual tipo que o seu empreendimento o seu empreendimento é mais parecido para você utilizar. E te ensino passo a passo fazer a área equivalente, estimar esses outros custos de fundação, projeto, BDI, enfim, assista que é bem legal. E temos vídeos falando sobre BDI, temos vídeos falando sobre vários assuntos que são importantes, são pertinentes e que vai ajudar você, vai te ajudar na sua carreira como orçamentista, vai ajudar você a pensar em empreender, em começar a fazer obra, abrir a sua própria empresa, abrir o seu próprio negócio. Você vai precisar saber sobre orçamento de obras, porque se você fizer um orçamento errado, você vai quebrar a sua empresa. Então, você que trabalha em alguma empresa, se você errar, você provavelmente vai ser mandado embora, porque a empresa nenhuma quer tomar um prejuízo e o responsável por esse prejuízo vai ser penalizado. E caso seja a sua empresa, você vai ser penalizado, a sua empresa vai acabar quebrando, porque se você orçar muito acima do preço de mercado, você vai perder essa concorrência, você não vai conseguir vender essa obra, e isso é ruim. E se você orçar abaixo, você vai ter um prejuízo, você ao menos vai ter um lucro menor, vai comer uma parte do seu lucro. Essa diferença por ter orçado errado, orçado para menos. E em alguns casos vai te dar um prejuízo porque você não considerou tudo que era necessário. Então é muito importante entender sobre orçamento de obras. E no nosso canal no YouTube eu trago conteúdo toda semana para te ensinar, para te ajudar a alavancar sua carreira como orçamentista, como orçar da maneira correta, ferramentas para você analisar o seu orçamento, para fazer uma gestão de eficiência do seu orçamento. Enfim, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram também acompanhe a gente. Quem está me vendo pelo YouTube, nos siga também no Instagram. Na nossa página no YouTube tem lá o link do nosso Instagram, ou siga, @mlp.engenharia, o nosso Instagram. Nos siga, pois no Instagram nós temos conteúdos diários, todo dia tem um conteúdo novo, e no Instagram no geral sobre engenharia civil. Então eu dou dicas, insights, ferramentas, e aí eu falo geral, de forma geral, dicas gerais de engenharia civil. Então todo dia tem um assunto novo relacionado à engenharia civil no nosso Instagram, e toda semana um vídeo novo no nosso canal do YouTube tratando somente sobre orçamento de obra.
Então, pessoal, muito obrigado quem não me assistiu até aqui, quem ficou comigo nessa live essa semana. Vai ficar salvo no IGTV e no YouTube. Você que está assistindo agora e chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos acompanhado, por nos acompanhar. Espero que esteja gostando dos conteúdos. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, na nossa próxima live. E nos vemos no YouTube, nos vemos no Instagram, todo dia no Instagram e toda semana no YouTube. Muito obrigado, até mais!